Olá, meus amigos, Tribuna 98 no ar. Mais um podcast, hoje, com ela, pré-candidata a deputada federal, primeira dama, mãe e uma grande guerreira profissional também da área da saúde, doutora Gisele. Seja bem-vinda, doutora Gisele. Hoje nós vamos poder falar um pouquinho da sua vida pessoal, profissional e também de política. É isso aí, eu que agradeço, Thiago, a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando com todo o Maranhão, mostrando as bandeiras que eu quero levantar, por que a doutora Gisele se propôs nesse novo projeto de se colocar a ser pré-candidata a deputada federal, né? Por que eu quero ir para Brasília para ajudar a população maranhense. Doutora, primeiro, a sua área de formação, a senhora é dentista. Sou dentista, isso. Sou formada há 18 anos pela Universidade Federal do Piauí, sou mestre em ortodontia e também sou especialista em odontopediatria. A gente sabe que Timon ali é muito próximo da capital Teresina, no Piauí. A senhora é do Piauí? É de Timon? É maranhense? Sou nascida em Teresina, né? Mas desde os 6 anos eu moro em Timon. Desde 6 anos. E aí, um pouquinho dessa a sua trajetória, a sua história, até chegar à universidade, a gente quer também aqui destrinchar. Chegou com 6 anos em Timon, foi com a família? A família do meu pai toda, que é a Gisele Bezerra, que é o sobrenome que eu carrego, toda é de Timon. A família da minha mãe é de Teresina. Então, nos primeiros 6 anos eu morei em Teresina, próximo aos meus avós maternos. E aos 6 anos a gente se estabeleceu em Timon. E de lá para cá é a cidade onde eu escolhi para ficar casada com o Rafael, criar meus filhos, montar meu consultório. Cidade que eu amo, me considero uma maranhense. São quantos filhos? 2. Eu tenho 2 filhos com o Rafael, João e Heloísa. João vai fazer agora 11 anos, em casal, julho. Né? Isso, e Elo tem 9. E quando foi que você conheceu o Rafael Brito? Como foi isso? Você já conheceu, foi na juventude? Ou foi já numa fase mais madura? Conta um pouquinho pra nós, porque assim, a gente sabe as histórias de relacionamentos das primeiras damas e aí tem uma curiosidade da população em geral, né? Porque vê todo tempo junto, mas as pessoas gostam de saber um pouquinho dos bastidores do amor. Conta pra nós. Eu e Rafael já fazemos 21 anos de casado, fizemos esse ano 21 anos de relacionamento, 15 anos de casado, fizemos agora. E eu conheci o Rafael numa conferência municipal de saúde. Então, assim, muitas pessoas acreditam que eu estou entrando na política agora porque eu casei, sou esposa do prefeito Rafael. Mas eu conheci Rafael em 2003, numa conferência municipal de saúde em Timon, eu representando a clínica do meu pai, né, os profissionais de saúde, e Rafael pelo movimento político mesmo, né, da família. E 2 anos depois a gente engatou um namoro. Aí namoramos por 2 anos, noivamos 2 e estamos há 15 anos casados, num total de 21 anos de relacionamento. Nessa época o Rafael ainda não tinha nenhum mandato político, né? Não, Rafael, quando eu conheci o Rafael, cursava Engenharia Civil na Universidade Federal do Piauí e eu fazia odontologia. E você viu essa trajetória do Rafael na política chegando, crescendo, ali ao lado. Você imaginava que um dia o Rafael poderia se tornar essa grande liderança política e um grande prefeito de Timon? Olha, o Rafael... Vocês já conversavam sobre essas expectativas? Assim, o Rafael sempre foi muito político, sempre foi muito politizado. Participou de movimentos estudantis dentro da Universidade Federal, mas, assim, eu acho que foi uma evolução natural. O Rafael formou em engenharia civil, mas ele gosta muito de aprender sobre todas as áreas, ele gosta de saber opinar como que funciona, né, desde a saúde até... então, assim, ele é muito interessado. Ele conversa com todo mundo, você percebe o interesse dele. Mas o Rafael, ele sempre via o tio dele como um exemplo a se seguir. Então, o tio dele era envolvido na política e o Rafael sempre estava ali, nos bastidores da política. Mas aí, acompanhei toda essa trajetória. Rafael, a gente se conheceu ainda na universidade, o Rafael formado, o Rafael trabalhando aqui em empresas, né, no Maranhão, passando no concurso do INSS, trabalhando, reformando obras no INSS. E em 2014, ele foi chamado para essa missão, deixou completamente ali a engenharia e iniciou essa trajetória na vida política, onde eu vejo que ele se destacou, é algo que ele gosta, né, algo que quando você gosta daquilo que você faz bem feito.
Em Timon e no Maranhão todo, a gente nós que fazemos comunicação, a gente percebeu que, lógico, você, esposa, faz parte do grupo político do Rafael, o momento do distanciamento dele, né, com parte da família. Eu sempre digo que às vezes é que nem separação. Eu já me divorciei 2 vezes e eu sei bem como é, às vezes, uma separação, que os dois lados têm os seus motivos e acaba tudo dando certo. Mas nesse momento que você estava ao lado dele, como foi os bastidores disso? Foi uma coisa assim, eu imagino que não tenha sido fácil, né? Foi uma coisa bem difícil, porque Foi acaba. muito difícil. Já é difícil quando envolve a política. Imagina quando envolve a política e a família. Isso, não foi fácil, foi bem complicado, até porque, como eu te disse, o Rafael sempre viu o tio dele, o Chico, como uma inspiração, seguiu a mesma profissão, engenharia civil, e quando aconteceu o distanciamento, né, o rompimento em 2020, o Rafael passou ali alguns meses, né, ainda tentando absorver, né, de fato, esperando. E aí quando eu, o Wilma, não, Rafael, o que é que tu pretende para a tua vida? Vários outros amigos, você vai querer continuar como deputado? Então bora aqui, vamos se reorganizar. E aí, passado alguns meses, lá mais ou menos para março, aí o Rafael entendeu realmente o que tinha acontecido e aí se reorganizou o grupo, e aí vários amigos, várias lideranças foram chegando. E aí deu essa trajetória bonita aí, 2020 ele reeleito, 2024 ele eleito prefeito da cidade de Timon. E o Rafael se tornou essa grande liderança. Eu lembro da reeleição dele, e outro dia, no meu perfil no Tribuna 98, eu até comentei, porque, segundo alguns analistas, eles diziam o seguinte, o Rafael hoje, ele não tem, tem um rompimento familiar e político lá em Timon, e ele deve quebrar a votação. E quando abriu as urnas do Rafael, foi um estouro de votos aí, né? Ele foi um dos mais votados no PSB à época, assumiu um protagonismo dentro da cidade de Timon e se tornou prefeito. Hoje a gente percebe o partido MDB também um partido bastante disputado. Tem pessoas lá, eu sempre brinco que é o aquário de tubarões, né? Você tem lá Larissa DP, Vinícius Ferro, doutora Gisele, Júnior Lourenço, Hildo Rocha, Kleber Verde e outros. Mas tem a doutora Gisele também, que eu brinco com as pessoas que seguem lá o Instagram, que a gente faz as publicações, que o Rafael trabalha muito no silêncio. No silêncio, então às vezes você não sabe ao certo onde estão as lideranças, né? Lógico que ele apresenta muito a cidade de Timon, a gente sabe que você sai com muita força de Timon, mas a gente sabe também que nos bastidores existem muitas coisas ali que o Rafael acaba deixando escondido, porque é o elemento surpresa. É essa a estratégia mesmo, doutora? Assim, apresentar o que pode e o que não pode surpreender? A cada dia, né, nesses últimos meses, muitos amigos passaram a entender esse projeto, a grandeza desse projeto de doutora Gisele pré-candidata a deputada federal, e estão abraçando essa campanha. E Rafael, ele realmente ele é muito organizado, ele tem a capacidade de conversar, de explicar, e a gente está aí bem organizado para surpreender muita gente aí. Porque lá a votação tem que ser mesmo, né? Expressiva. Expressivo. Dá um frio na barriga quando pensa assim, eleições, gente, eu olho para um lado, eu olho para o outro, tá cheio de tubarão rosa aqui, mas a senhora também é um tubarão rosa de lacinho na cabeça, né? Lilás, né? Lilás. De acordo com as meninas roxas. É assim, Thiago, eu até comentei com o Rafael um dia desses, que na campanha dele, em 2024, eu nunca titubeei, nunca fiquei com ansiedade, né? Mas aí quando é a sua, aí você, né, cria essa expectativa, mas assim, não no sentido de desânimo, no sentido de entender a responsabilidade, né, desse projeto, entender a responsabilidade de, no dia 4 de outubro, dando certo essa eleição, né, a responsabilidade que eu vou ter com milhões de maranhenses. A gente sabe que ninguém tira uma candidatura do nada. Então, com certeza, aqui em São Luís, embora a distância de Timon, nós que fazemos a comunicação, nós percebemos que a senhora sempre foi uma primeira-dama atuante, né? Inclusive tem um projeto, né, Cuidar para Crescer,
E eu acredito que foi desenvolvido a partir de uma ideia sua para as crianças, até porque você também tem uma especialidade, né? Pediátrica, dentista pediátrico. Conta um pouquinho para nós como foi que surgiu isso, da onde chegou aquela visão de dizer assim, cara, existe uma demanda aqui, essa demanda aqui a gente precisa trabalhar com carinho e cuidado para a população. Quando o Rafael assumiu em 2025, em janeiro de 2025, eu não ocupei nenhuma secretaria, nenhum cargo de direção, como geralmente Assistência social, né? assistência social, né? Geralmente se espera de uma primeira-dama. Eu continuei no meu consultório, trabalhando, e sempre que podia, eu sempre gostava muito de participar, de vivenciar. Se fosse uma simples reunião numa zona rural, um lançamento de algum projeto, uma entrega de fardamento. Então, eu sempre acompanhei de perto a gestão do Rafael nesses 1 ano e 6 meses. Sem pretensão nenhuma, como primeira dama. Como primeira-dama, de gostar mesmo de estar presente, de estar ali do lado, de colocar um pouco de uma sensibilidade feminina, né, da sensibilidade de mãe de 2 crianças. E quando surgiu esse vazio que o Orleans, que era o nosso pré-candidato a deputado federal, e aí migrou para pré-candidato a governo do estado, criou esse vazio, esse espaço. Então, a gente realmente não tinha projeto político dentro de casa, até o surgimento desse vazio com a saída do Orleans e a população sentir que eu era uma primeira-dama diferente. Então, aquela recepção que quando você chegava, tinha a liga com a população e também de vivenciar ali, ao lado do Rafael, todas as dificuldades, todos os desafios, todos os problemas da população, eu passei a entender que, com o senso de responsabilidade que eu tenho, com a força de vontade que eu tenho, só o meu consultório já não estava mais sendo suficiente para ajudar a resolver muitos dos problemas da população. Então, foi nesse contexto, né, que surgiu a doutora Gisele como pré-candidata a deputada federal. No momento que estava formando o secretariado de Timon, aí geralmente a Secretaria de Assistência, a Secretaria da Mulher, tudo, não passou nem por você assim, essa ideia assim, Rafael, eu acho que eu posso contribuir e tudo. Não, nunca foi. Como eu te disse, a gente nunca teve essa questão de ter um projeto político dentro de casa. Eu assumi uma secretaria, não, sempre foi no sentido de dividir mesmo os espaços para aqueles companheiros que ajudaram o Rafael em 2024 a alcançar o objetivo, né, de chegar à prefeitura. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça, nunca foi algo que, é porque... Não, nunca teve. Foi mais no sentido de eu sempre gostei eu gosto muito de andar com meu marido, sempre que posso. O Rafael, nos 10 anos em que ele foi deputado, eu não vi morar em São Luís por uma questão de quem é mulher sabe, né? Onde eu tenho a minha rede de apoio, então eu tive 2 filhos muito próximos um do outro, bem no período em que Rafael iniciou a vida pública dele aqui, e a minha rede de apoio sempre foi em Timon, da minha mãe, da minha sogra, e então eu decidi ficar em Timon. Rafael ia e via toda semana, e aqueles momentos em que a gente tinha, né, de quinta-feira que ele chegava até a segunda dele ir embora, eu sempre acompanhei ele nas pautas. Então, era algo que eu gosto mesmo. Eu gosto da política, meu avô foi vereador, eu cresci dentro de um eu te perguntar movimento... se tinha alguém da família que tinha... Sim, meu avô foi vereador. Em Timon? Em Timon. Eu cresci vendo a minha família toda sempre envolvida, né, no movimento político, desde a militância, né, de ir às ruas, mostrar por que o seu candidato era o melhor candidato. Então, eu cresci assim. Então, sempre que Rafael voltava, no tempo em que ele era deputado estadual, eu sempre acompanhei ele. Então, automaticamente, quando ele virou prefeito, isso ficou algo diário. E aí acabou que gerou essa maior liga com a população, com a comunidade, porque eu acredito muito na política da escuta. Toda vez que você me vê, eu estou ali conversando com uma mãe, com uma pessoa, porque a gente só consegue, de fato, promover políticas públicas que cheguem na população se a gente souber do que aquela pessoa, aquele bairro realmente está precisando. Então, foi assim que eu construí essa imagem de primeira-dama mais próxima, mais simples, que é algo que é meu mesmo, né? E nós sentimos, Gisele, que antes do anúncio do prefeito Rafael, pelo seu nome e do grupo também apresentar,
Você nos eventos, assim, eu acompanho diversas páginas de Timon, do Maranhão todo, mas eu sempre via ali, ó, doutora Gisele, ó, Gisele, vai surgir aí o nome e tudo, e você ainda, calma, não, tudo no momento certo. Então, assim, eu sempre digo que a pré-campanha, que futuramente vai se tornar a campanha mais forte, é aquela que o projeto nasce do povo. E me parece que lá em Timon, o povo lhe chamou primeiro e depois o Rafael, escutando o povo, deve ter tido uma conversa particular. Foi mais ou menos assim? É assim, foi todo um contexto de uma conversa da necessidade realmente de Timon voltar a ter um representante na Câmara Federal, da cidade, que viva os problemas da cidade, alinhado com o prefeito Rafael, para que as coisas comecem a chegar na nossa cidade. Então, a gente tem aí um vácuo de 12 anos, uma lacuna de 12 anos, sem deputado federal da nossa cidade, onde a gente observa as outras coisas chegando em outras cidades do Maranhão, e a gente ficando só vendo, só babando as coisas chegarem. Então, quando o professor Sétimo foi deputado federal, foi o INSS para Timon, foi o IFMA, foi a UPA, Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque a gente tinha um timonense que entendia do problema, sabia que uma pessoa, para se aposentar, precisava ir em Caxias, porque em Timon não fazia, e foi lá e brigou pelo seu povo e trouxe o INSS. Então, ao longo desses 12 anos, a gente vem ficando desassistido de obras impactantes, de investimentos que realmente melhorem a vida da população. Então, esse meu contato direto com a população, né, quando eu vou nos eventos do Rafael, chega ou numa escola, ou simplesmente participar da abertura de um mutirão de catarata, por exemplo, no Alarico Pacheco, me fez abrir os meus horizontes. E eu ano passado, já iniciei um projeto que é o que eu estou sendo muito conhecida dentro da cidade, que me tornou assim mais próxima das famílias timonenses, porque foi um programa que surgiu de uma escuta dentro do meu consultório. Eu ouvi o relato de uma mãe, de um paciente meu, e aí eu chamei a secretária de saúde, chamei a secretária de educação. Gente, vamos bolar um projeto onde a gente possa levar a saúde dentro das escolas para as nossas crianças, onde a gente vai estar dando qualidade de vida para eles, melhora os indicadores da educação, onde o município vai poder, né, ter mais crianças sendo leitores fluentes no período correto. Sim. E a gente agrada todo mundo. Ganha o prefeito Rafael, que vai continuar educação selo ouro, vai ter mais crianças lendo fluente no período correto, e ganha a família, né, que vai ter aquela criança assistida, né, como deveria no serviço de saúde. Então, aí a gente as meninas bolaram esse projeto, e aí nasceu o Cuidar para Crescer, que é o programa que a prefeitura vem desenvolvendo, né, parceria. Já tem quanto tempo? É o primeiro ano. O programa Cuidar para Crescer, ele veio para trazer consultas oftalmológicas, consulta com otorrino, consulta com o dentista e atualização da caderneta de vacina. De maneira que a gente atende crianças da primeira infância, ou seja, crianças de 2 a 6 anos, e aí a gente vai até no primeiro ano de idade. Então, algumas crianças de 7 também foram atendidas, porque a gente fez primeiro período, creche, primeiro período, segundo período e primeiro ano. E aí a gente leva essas consultas para as escolas, na zona rural. A gente fez primeiro na zona rural, rodamos toda a zona rural, ofertando os serviços de saúde, e agora finalizamos em toda a cidade. Então, são 10 mil crianças, 10 mil famílias que tiveram sua vida transformada, né, com uma ação muito simples, onde lá o oftalmologista detectou um problema de acuidade visual. Sim. E aí a família já escolhe a armação, né? Em 20 dias o óculos está na escola. É tudo na escola? Tudo na escola. Legal. Em 20 dias o óculos está na escola, e aí o gestor entrega para o responsável o óculos da criança. Então, com esse programa, nós podemos detectar vários problemas em que a família nem percebia. Então, tivemos criança que tinha catarata congênita, que já nasceu com catarata congênita, criança com glaucoma. O pai nem imaginava, e a mãe. A família nem imaginava. Crianças com graus altíssimos, de 11 graus, crianças com grau de 9, crianças com problema graus... de audição. Eu vou já chegar aí. E aí, esses da oftalmologia... o que é que acontece? A gente percebe que uma criança que agora recebeu esse óculos, como eu recebo diariamente
fotos de várias crianças, super feliz, a família. É muito raro eu chegar num lugar e não ter uma criança que foi agraciada com esse óculos. Então, é muito gratificante, porque a gente sabe que uma criança que enxerga o quadro correto, ela vai enxergar a letrinha aqui, ela vai ler no tempo correto, então ela vai poder crescer e ser o que ela quiser crescer. E o programa também envolve consultas oftalmológicas, que foi o motivo da criação do projeto. Porque esse meu paciente no consultório, ele só foi detectado com problemas de perda auditiva com 12 anos de idade. Então, ele passou do ciclo familiar, do ciclo da vida escolar, como aquela criança desobediente, que não obedecia os pais, aquela criança que tinha um desempenho ruim na escola, e aí mudava-se de escola, era aquela criança danada, até que quando o Francisco Clefferson fez 12 anos, a diretora pediu para a mãe procurar, porque achava que ele tinha TDAH. E aí, nas consultas, foi detectado que ele não ouvia, ele tinha perda auditiva moderada nos 2 ouvidos. Então, a ajuda para ele chegou tarde. Hoje, ele não se adaptou com o aparelho auditivo, se estiver de frente, ele percebe pelo lábio, ele entende o que você está falando, mas é uma briga constante entre a família, a mãe e ele, porque ele não usa o aparelho. Então, essa foi a minha inspiração do projeto. E aí, qual é o objetivo de incluir o oftalmo, o otorrino no programa? É a gente fazer as consultas, aquelas crianças com suspeita foram encaminhadas para clínicas em Teresina para fazer os exames, aí de maneira que, fechando o diagnóstico, aí o programa também vai dar o aparelho auditivo para essas crianças. Ah, que legal. Porque aí uma criança que ela vai Porque não basta você fazer só o diagnóstico, né? Isso, tem que corrigir. Então, é uma criança que vai estar com óculos, enxergando direito, uma criança que vai receber um aparelho auditivo, que vai poder ouvir o que a professora fala, é uma criança que vai estar na escola sem dor de dente, então ela vai ter todo o aproveitamento da vida escolar, né? E aí essa criança vai poder sonhar e ser o que ela quiser ser. Então é completo, né? Visão, audição, o dentista, a fala, o dentista. Porque o que é que a gente observa? A criança que está com dor de dente, a diretora já liga para a mãe. Mãe, ele está com dor de dente, vem buscar. Então é uma criança que perde aula. E aí, dentista, como e não é sou... só um dia, né? Dor de dente é coisa que e aí, dentista tinha que, né, puxar ali uma sardinha para o meu lado e colocar também no projeto. E aí lá a gente orienta a criança, né, sobre os horários de escovação, sobre manter hábitos de alimentação saudável, porque uma criança que ela vai crescer assim, ela evita até novas cáries no futuro. Eu vejo que os próprios profissionais da educação, eles devem aprovar muito esse projeto, porque isso melhora a qualidade do ensino como um todo, né? Que eu acho que é o principal objetivo, além da qualidade de vida, mas também melhora os índices de aprendizado. Às vezes, como você falou, o pai fica achando que deve ser algum déficit de atenção, um TDAH, um autismo, dependendo do grau ali, e na verdade é só uma simples consulta, né? Para poder resolver. Que bom, parabéns, viu, doutora, pela iniciativa. E vamos falar um pouquinho sobre uma situação que vem acontecendo, não só em Timon, mas ali no entorno, como Teresina. Teresina passou um tempo sem ônibus, né? Coletivo. Timon também, eu não sei hoje como é que é a realidade do transporte público de Timon, e acabou crescendo muito o número de motos, né? As pessoas aí têm que se virar, comprando bicicleta, motos. Isso tudo interferiu diretamente no trânsito. O trânsito é uma demanda grande do município de Timon e a senhora, caso chegue, vamos torcer que chegue, né? Sai caminhando para isso. A Câmara dos Deputados tem projetos já pensando nesse sentido para poder ajudar a Timon, tanto na infraestrutura como um todo? Sim, uma das minhas bandeiras é a quarta ponte. É como você falou, Timon cresceu muito e há muito tempo tem a necessidade de uma quarta ponte. Ano passado, o prefeito Rafael retornou o transporte público, mas é como você falou, não é só a questão do crescimento do número de motos, é porque Timon ficou atrativo para o ramo imobiliário. Cresceu muito o número de casas, é muito prático morar em Timon, você está ali a 5 minutos do centro da cidade, a 10 minutos do shopping de Teresina. Então, é muito atrativo morar em Timon. Então, há muito tempo, a gente já precisa de uma demanda de uma quarta ponte. E a quarta ponte será uma bandeira minha, porque isso aí vai atrair mais moradores, mais empresas, consequentemente vai aumentar mais geração de renda na cidade. Então,
melhora tudo, porque assim, a gente é lá ainda gira de muita gente estudar em Teresina, de muita gente morar em Timon e trabalhar em Teresina. Então, todo dia de manhã, a sensação é de que a gente já está estressado para poder conseguir sair de Timon para Teresina, entendeu? Então, quem tem que levar a criança para a escola, quem tem que ir trabalhar, então já sai de manhã estressado. É algo que é necessário. O prefeito Rafael já está em vias de providenciar o projeto, né, da localização da ponte, cálculo estrutural, como engenheiro que vai estar organizando isso para justamente ficar mais fácil. A gente sabe que uma obra dessa não é só um deputado que vai conseguir, mas assim, chegando lá a gente já está com o projeto pronto, o prefeito Rafael já está com o projeto da quarta ponte, e a doutora Gisele vai brigar, vai trazer mais bancada, vai chamar a bancada do Piauí também para conversar, chama os senadores do Piauí e do Maranhão, mostrando a importância dessa ponte para o desenvolvimento dessas duas cidades irmãs, Timon e Teresina. Uma obra desse tamanho é recurso federal, né? Aí o governo, se for o Lula, podendo aí chegar... Lá é mais direita ou esquerda? Como é lá a temperatura lá nessa polarização nacional? Como todo Maranhão e Piauí, que a gente fica ali, né, na divisa, é muito Lula. É muito Lula, né? E lá, a doutora já tem... É muito Lula? Também, Lula, né? Meu presidente é o Lula, sim. A gente percebe que Timon, ela tem uma atividade política muito forte. Tem diversos pré-candidatos. Muitos, a maioria são estaduais, né? Inclusive a oposição, não conheço nenhum nome assim de grande relevância que possa disputar para a federal. Mas tem, acho que é o Schneider, né? Que é a lei federal, Caldinho de Piaba. Né? E o Henrique Júnior. São os dois da cidade. É do PL lá, de maior. PL. E nesse sentido, Gisele, você tem muitas parceiras. Socorro Aquim é uma parceira. A Câmara dos Vereadores também muito forte aí, com a bancada aí toda abraçando. E também parcerias diversas, né? Pelo Maranhão. A gente sabe que as dobradinhas políticas elas são importantes e necessárias. Mas, em algum momento, rola um pouquinho de ciumeira, assim, de questões internas, assim? Porque a gente sabe que Timon é um pouquinho barrista também, né? Não, pô, sou daqui e tal. A nossa população, ela tende muito a querer votar num candidato da terra, né? Entende a necessidade de Timon ter realmente um representante. Todo mundo sabe, né? Professora Socorro, Rafael, todo mundo que é ciente com política, entende que só Timon não é suficiente para eleger uma deputada federal. Então, nós estamos com parcerias com outros deputados estaduais, mas como eu lhe disse, entre mim, Rafael e Socorro é uma relação bem verdadeira. Então, tudo que é feito, né, é conversado previamente. Obviamente que quando desce, vai a nível, né, mais da militância, pode gerar um desconforto ou outro, mas assim, é sempre no sentido de estar conversando para estar chegando num bem comum. A professora Socorro, como o Rafael diz, ela tem toda a chance de já sair de Timon eleita deputada estadual. E eu não, a gente precisa das parcerias para que os dois projetos, né, consigam, né, cheguem sucesso, vitoriosos. Cheguem né? vitoriosos. Eu sempre digo que a dona Socorro tem uma experiência enorme, já foi deputada, já foi prefeita, e está hoje no Republicanos. Então é um partido também que eu coloco ela como uma das favoritas. É um partido, segundo os meus cálculos, é um cálculo, gente, que o professor Manga, professor de matemática, ele disse que é o único que a ciência exata nunca bateu nele. É o único que ele sempre errou esse cálculo, que ele nunca conseguiu ganhar nem para vereador. Mas, realmente, a gente pode observar que o Republicanos vai chegar com uma força aí. Hoje o partido do vice, o Edivaldo Holanda Júnior. Tem o Aloysio Mendes, também pré-candidato federal, numa disputa lá com a Mical. E pode a professora Socorro carimbar aí essa vaga, que eu acho que fazem ali uns 6, no mínimo. E isso é bom para Timon, ter 2 representantes. Timon também tem pré-candidatos ao Senado. Quem são eles? Senadores, nós temos. Vocês não estão apoiando alguém? Sim, eu pensei que era da cidade. Não, temos sim. Nós já temos o nosso primeiro senador, já foi anunciado pelo Rafael, que é o Fufuca, é um parceiro,
né? É deputado federal, foi ministro de esportes e como ministro de esportes ajudou muito o prefeito Rafael ao longo desse 1 ano e meio de gestão. Levou já 2 areninhas para Timon, uma já entregue no bairro Novo Tempo, o outro no Parque União, trouxe o TEA ativo, né? Que você sabe que hoje em dia aumentou o número de crianças, né, diagnosticadas com TEA e autista, e aí é um projeto muito lindo. Então o Fufuca ele sempre foi muito parceiro do prefeito Rafael, não só agora, mas em 2022 na campanha de Rafael de deputado estadual, abraçou a campanha de Rafael prefeito em 2024, e a gente, eu e Rafael, a gente acredita muito nisso, nessa parceria, né, nessa via de mão dupla, e aí nada mais justo do que apoiar o nosso pré-candidato a Senado, o Fufuca, já é o nosso primeiro senador. A gente está em conversação ainda com o governo, com o governador Brandão, onde a gente vai chegar no consenso nos próximos dias do nosso segundo nome. Governo é Orleans. Governo é o nosso amigo Orleans, que ajudou demais na campanha em 24. Né? Orleans é conhecido não só no meio político lá em Timon, pela presença dele constante, sabe o nome dos vereadores. Então, o Orleans ele fez por merecer, né, esse apoio aí fechado na nossa cidade. Eu sempre digo, doutora Gisele, que o Orleans ele tem surpreendido muito, né? As pessoas que não conheciam o Orleans, ele desenvolveu um papel muito importante como secretário municipalista ali, essa gestão do governador Carlos Brandão em se aproximar dos municípios, e você que é de dentro da gestão municipal, você sabe como isso é importante para o município desenvolver, se tiver à mão ali ao lado, a ajuda do governo do estado. E o Orleans, de certo modo, muitas pessoas achavam que seria somente aquela situação que a oposição tenta colocar como um sobrinho, mas não. Preparado, vem crescendo nas pesquisas e podem surpreender. Você também tem essa percepção que o Orleans ele tem esse crescimento e que ele hoje é um nome realmente preparado? Sim, o Orleans, ele, assim como ele esteve presente em Timon, né, enquanto secretário, ele rodou os 217 municípios, ele sabe das dificuldades enfrentadas pelo nosso povo. Eu tenho certeza que ele é o melhor nome, está preparado e para continuar o governo, um governo cuidando, olhando para as pessoas. Eu tenho certeza que ele está bem preparado para isso. E o governador Brandão? Foi um governador parceiro de Timon? Sim, o Brandão é parceiro, é amigo, nos ajuda muito, porque um município só não se sustenta, precisa de parcerias, e é por isso que a gente está nesse projeto aí, tanto a professora Socorro, para que a gente tenha esse representante mais ligado ao prefeito Rafael, para continuar esse link, né? Porque com a saída do Rafael, quer queira, quer não, como ele não pode estar em São Luís toda semana, né, lembrando, porque é a missão aqui dos deputados, toda hora tá lembrando, brigando pelos seus municípios. E aí a gente precisa desse representante, mas o Brandão é um parceiro, aliado, amigo mesmo da cidade de Timon. E tem esse reconhecimento pela população. E o Rafael tem uma tarefa grande, porque eu acredito que é um dos coordenadores da sua pré-campanha e, ao mesmo tempo, não pode parar a gestão de Timon, né? E aí fica nesses dois dilemas. Gisele já com conhecimento suficiente, tá aí rodando a pré-campanha, só que agora que vai começar. De fato, depois das convenções, 24 horas, ainda dá de cochilar um pouquinho, ainda dá de fazer olhar as crianças, né? Marido, dar um cheiro no marido, mas depois serão dias intensos. Tá preparada mesmo? Sim, estou preparada. E isso que tu falou é engraçado. O nosso coordenador é o Wilma, o coordenador da minha campanha. Não é Rafael, até porque Timon é muito grande. O Rafael precisa estar presente. Então, quando eu chego em alguma cidade ou em alguma reunião dentro da cidade, as pessoas perguntam, cadê o prefeito? Aí eu disse, não, o prefeito não vai vir não, a candidata sou eu, vamos lá, bora fazer a reunião, serve eu, serve a doutora? E aí a gente tira de letra isso. Em algumas, quando eu não conheço o aliado fora, vou para o primeiro encontro, o Wilma, o vereador, ainda sendo assim, no sábado, geralmente a gente viaja sábado ou domingo, o Wilma me acompanha para aquele primeiro contato e depois a doutora Gisele desenrola aí o resto das reuniões. O carinho que Timon e o Maranhão vem recebendo você é algo que te surpreende, é algo que tu já esperava, e isso te dá energia, Gisele?
Olha, me dá muita energia. A gente já sai de casa, de Timon, revigorado quando eu chego em alguma reunião. Doutora, eu lhe sigo. Doutora, eu acho muito bacana os seus projetos. Doutora Gisele, o meu filho recebeu um óculos do programa. Então, assim, quando a gente vê que a gestão do prefeito Rafael está bem avaliada e que as pessoas entendem a minha participação, eu já saio de casa revigorada. E aí, quando a gente chega fora, né, nas nossas lideranças, amigos, que muitos são parceiros de Rafael já de várias campanhas, a gente também percebe o carinho, o respeito que tem por mim, né, pela minha linha de pensamento. Quando a pessoa é a primeira vez que está me vendo, conversando, que eu mostro as minhas ideias, os meus projetos, aí a pessoa chega ali, doutora, a senhora me convenceu na sua fala, vou votar na senhora. Então, assim, é algo do tipo que motiva, né, dá aquele gás para continuar. Não é fácil, como você disse, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho um marido que a gente deixa em casa, mas assim, são essas demonstrações de carinho, de que você partilha da mesma ideia de muitas pessoas que me motivam a continuar. Existem pautas políticas que são hoje muito ativas na população, né? Que são ali relevantes. E a gente sabe que a gente vive um momento muito delicado nacionalmente, noticiário todo tempo apresentando situações de impunidades. Isso vai gerando mais insegurança e vai tirando a confiança da população. Doutora Gisele, na Câmara dos Deputados, vai ter uma bandeira também contra a impunidade? Sim, o que eu vejo muito com relação a quando eu converso com as pessoas conseguem compreender que a polícia está na rua, fez a sua parte, prendeu o bandido. E aí dá 2 dias, ou depois de um determinado momento, ele vai lá e ele é solto. Então, sim, dias depois, ele está de novo na rua, praticando os mesmos delitos. E não só isso, a gente vê nas saidinhas, seja de final de ano, Dia das Mães, muitos deles não voltam, né? Ou ainda usam esse espaço para praticar mais crimes. Então, assim, eu acho que esse meu pensamento é o mesmo de muitas pessoas, né? Que veem que a lei, ela trabalha não para o povo que está trabalhando, para quem deveria, para a população. Então, assim, tem brechas na lei que favorecem. Hoje, a sensação é essa de impunidade, que os bandidos têm mais acesso do que a própria população. E isso, gente, só é discutido, Thiago, lá em Brasília. Então, assim, a nível de município, os prefeitos fazem a sua parte, como o Rafael tem fazendo, instalou agora o Namira, né, que são câmeras de segurança na cidade, coloca as crianças em tempo integral. Tem o governo do estado que está mandando viaturas, né, formando os policiais em força tática, mas aí lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, a gente também, que está lá, tem que fazer a sua parte. Então, revisar realmente esse Código Penal, que é muito defasado, tem muitas brechas e gera essa sensação de impunidade, de insegurança na população que está em casa, na ponta que já não aguenta mais ter a casa furtada, arrombada, né, ter sua moto roubada, um celular roubado. E viajando pelo Maranhão, o que tu observa assim? A gente sabe que o Maranhão é um estado que ainda tem muito a avançar, principalmente na questão social. Quando tu olhas para a população do Maranhão, o que é que tu mais sente assim? Sabe, Thiago, eu viajo, às vezes eu não encontro água potável, eu viajo, às vezes eu encontro uma falta de estrutura de um lar. O que é que realmente assim dói no coração de Gisele, chegando lá na Câmara dos Deputados, pode ter certeza que será uma das suas lutas? Olha, nessas minhas andanças pelo Maranhão, eu vejo que ainda muitas famílias, muitas mães, não têm uma casa digna, né, de moradia digna, com paredes de concreto, cimento, uma cerâmica, um banheiro dentro da casa. Então, assim, será uma das bandeiras da doutora Gisele ir atrás de mais moradia, Minha Casa Minha Vida, seja ela na cidade, seja ela na zona rural, para que aquelas mães, né, consigam dormir tranquilas, né, sabendo que os seus filhos estão numa casa, né, de qualidade, têm um lar, né, não só ali de amor, mas com estrutura para acolher essas crianças. Que a gente evolua, cresça, melhore os indicadores de saúde da nossa população, melhore as condições de vida dessa população,
né, atrás de fazer com que um jovem... Eu penso muito, Thiago, numa mãe. Eu me coloco muito no lugar de uma mãe. Então, assim, nas reuniões, quando a gente sai, principalmente nas cidades menores, a gente vê que muitas das mães, elas reclamam que os filhos se formam e não conseguem uma oportunidade de emprego. E tem que ir embora, né? Então, toda mãe, ela quer o filho ali perto, ela quer o filho próximo. Então, é nesse sentido, né? Desse senso de responsabilidade de mãe, de mulher, que eu quero ir para Brasília para que as famílias maranhenses, elas digam assim, eu tenho uma deputada que me representa, que representa a minha causa. Então, é nesse sentido que a doutora Gisele quer ir para Brasília. Doutora Gisele, para mim foi um prazer enorme recebê-la aqui no nosso podcast. Eu acho que a população do Maranhão pôde saber um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, e com certeza aí vem muito forte nessa pré-campanha, porque tem um legado que não é somente seu, mas é também da população de Timon a ser defendido, e uma história também política dentro de casa com o grande prefeito de Timon, o doutor Rafael. Quero agradecer a sua presença. Deixe aqui suas considerações finais para todos nós, por favor. Tiago, eu que agradeço a oportunidade, esse espaço de poder falar um pouquinho sobre as propostas, as bandeiras que eu quero levantar quando eu chegar em Brasília, para que mais crianças, e não só da minha cidade de Timon, possam ter acesso a esse programa tão lindo, Cuidar para Crescer, em todo o Maranhão, na capital, em todas as cidades mais distantes, para que as mães, as famílias maranhenses se sintam realmente representadas por uma deputada federal. Eu agradeço o espaço, a oportunidade de falar com vários maranhenses. É isso aí. Esse foi o Tribuna Cast de hoje. Doutora Gisele, pré-candidata a deputada federal. É no talento. Tchau e obrigado. Valeu.